Esse é o último dia do ciclo de debates Cadernos do Fórum 2010, encerra agora com Consumo Consciente. Para conversar conosco hoje, eu vou convidar para sentar aqui comigo o Dr. Haroldo Matos de Lemos. Dr. Haroldo é presidente do Comitê Brasileiro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Carlos Eli. Ele é diretor de Relações Institucionais do Walmart Brasil. E Eduardo Benhart. Eduardo é biólogo e trabalha na área de educação ambiental, é consultor de empresas e da ONG Eco Marapendi. Sejam muito bem-vindos. A ideia hoje do nosso ciclo é discutir consumo consciente e o papel das empresas e do Estado nessa questão. E aí eu queria começar fazendo uma pergunta para os três sobre como a gente pode conceituar o consumo consciente. Bom, o consumo consciente é um consumo em que a pessoa leva em consideração a condição atual do nosso planeta. A humanidade provocou uma mudança extraordinária na nossa biosfera, nós não nos damos conta disso. Grande parte dos recursos naturais da Terra já foram utilizados, né? Nós temos hoje uma relação completamente diferente entre disponibilidade de pessoas e recursos naturais. Essa questão do consumo consciente, até a nossa grande conferência das Nações Unidas, que foi feita aqui no Rio de Janeiro em 1992, os países mais industrializados, que tinham, é claro, um consumo muito maior do que os outros, eles se recusavam solenemente a discutir essa questão a nível internacional. Então, a Rio 92 foi um divisor de águas, porque um dos princípios que foi aprovado na Rio 92 dizia que as pessoas, que os países tinham que começar a tratar de produção e consumo sustentáveis, mas dizia também que os países deveriam adotar políticas demográficas adequadas. Esse princípio foi aprovado porque nós colocamos força em cima dos dois lados. Primeiro, os países deviam adotar políticas demográficas adequadas, mas também tinham que discutir a questão de produção e consumo. Isso foi aceito, foi aprovado. E a partir daí é que nós começamos a discutir no mundo inteiro o consumo sustentável, produção e consumo sustentável. E aqui mostra uma coisa que nós vínhamos já tratando já há algum tempo. Vai ser lançado aqui no Brasil um plano de ação para produção e consumo sustentáveis pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, a Samira Crespo, que muitos de nós conhecemos, ela está à frente disso pelo Ministério do Meio Ambiente. O IDEC está também conosco junto desse processo. E esse programa, esse plano de ação para a produção e consumo sustentável, tem para os próximos anos 5 prioridades que são muito interessantes. Primeiro, a agenda ambiental da administração pública. Esse documento já existe, o Ministério do Meio Ambiente, há 6 ou 7 anos atrás, fez uma agenda ambiental para a administração pública que ensina como a administração pública pode economizar papel, pode economizar água, etc, etc, etc. Depois, a educação para o consumo sustentável, que é também fundamental. As pessoas têm que entender que não dá mais para simplesmente jogar as coisas fora. Tudo aquilo que for reciclável tem que reciclar. Reutilizar. Tem que reutilizar, reciclar o máximo possível, porque o nível de recursos está diminuindo. Aumento da reciclagem de resíduos sólidos, está incluído também. Compras públicas sustentáveis. O governo tem um poder muito grande de influenciar essa política de consumo sustentável, se ele puder, nas suas compras, né, fazer alguma coisa nessa direção. O grande problema que nós temos hoje em dia, existe uma lei que manda comprar pelo menor preço. A 8666. O menor preço geralmente não é o melhor produto. É aquele que dá o menor preço, mas você tem que usar muito mais, tem muito mais defeito, uma série de problemas. Não é produzido de forma sustentável. Então, isso tem que mudar para que a gente possa caminhar com esse programa e o governo ajudar com essa questão das compras públicas sustentáveis. E promoção de iniciativas de consumo sustentável em construção sustentável. Esse é também uma das questões que já chegou aqui no Brasil, o Green Building, a construção sustentável, para usar água de chuva, para usar melhor a iluminação natural, em vez de ficar usando mais energia, não só para iluminação, mas para refrigeração. Então, tem uma série de iniciativas que estão acontecendo agora e que fazem com que o consumo sustentável, felizmente, está começando a entrar na nossa agenda de discussão. O senhor falou da Eco 92. Sim.
Só que essa questão do consumo consciente começou a surgir, principalmente na mídia, a partir da crise internacional, porque as pessoas começaram a falar, não, então vamos consumir menos. E tem um tempo, e como o senhor próprio mesmo disse, tem um processo acontecendo aí. Como essa questão do consumo consciente está sendo internalizada pelas empresas? A nossa empresa, só para vocês entenderem, o Walmart em 2005, na pessoa do nosso CEO mundial, o Lee Scott, ele adotou uma postura arrojada. Ele assumiu um compromisso, claro que de longo prazo, que a empresa teria que ter 3 premissas básicas. De que toda a operação dela fosse no mundo inteiro, a partir da base dos Estados Unidos, feita a partir de energia renovável. Segundo, replicar produtos que tenham iniciativas sustentáveis. É um pouco o que o Haroldo falou do poder de compra do governo. Nós temos, como varejista, esse poder de compra em escala mundial. Isso é importante para que a gente possa impactar os nossos fornecedores. Porque às vezes eu chego numa empresa, você tem que ir no Brasil me fornecer produto X, Y, Z, com uma embalagem menor. Isso é muito caro. Mas eu não vou cobrar isso a nível Brasil, eu vou cobrar isso a nível mundial. Então, você consegue trazer produtos com compromisso de sustentabilidade. E ainda que a terceira premissa, em 2005, definida pela empresa, seria que todas as nossas lojas, no mundo inteiro, elas têm que trabalhar com resíduos zero. A gente não pode mais produzir resíduos nas nossas lojas. No ano passado, o Guizame nos elevou ao reconhecimento de empresa sustentável do ano. No nosso ver, o maior reconhecimento a nível Brasil. Como nós chegamos lá? Nós não temos uma estratégia de sustentabilidade de marketing. A gente primeiro fez uma estratégia de engajamento da empresa como um todo. No Brasil, nós somos 80 mil funcionários, 80 mil associados. Esses associados, nós temos um compromisso, desde do grupo de executivos até a base, de que todos interajam buscando iniciativas sustentáveis. Eu acho que, primeiramente, a mensagem, qual é a outra questão fundamental do varejo? O varejo é o caminho, é o canal de comunicação do consumidor com a indústria. Nós temos um papel de ligação desse mercado. Para que os senhores tenham uma ideia, nós temos hoje no Brasil 439 lojas. A gente estima que nós recebamos em nossas lojas diariamente algo em torno de 1 milhão de pessoas. O poder de comunicação que a gente tem de falar com as pessoas. Nesse processo acaba tendo também um papel de educação do próprio consumidor, né? Na medida que isso para ele gera um benefício para o meio ambiente e ele também vê que é possível fazer. Esse que é o grande desafio. Como é que você comunica isso para o seu cliente? Então, qual é o nosso compromisso? Às vezes as indústrias gastaram mais. Você desenvolver um produto novo custa dinheiro. Qual é a contrapartida que a gente dá? Você desenvolve que eu vou colocar esse produto com destaque na loja, nós vamos sinalizar que esse é um produto diferenciado, que ele faz bem ao meio ambiente, que ele é um produto sustentável, que a gente vai levar as vendas. Coloca em destaque na loja, essa é a nossa contrapartida. A gente entende que está sendo um sucesso, que a gente lançou em janeiro desse ano, com os 10 primeiros parceiros. Já estamos construindo a segunda etapa, já tem 20 indústrias diferentes das 10 primeiras, já nos procuraram para desenvolver. E aí que vem o que eu estava comentando, que acho que é a coisa mágica do varejo nesse processo, é do poder de compra, que agora todo mundo, se eu não me adequar, daqui a pouco eu não mais consigo fornecer a eles, então eu vou me adaptar para que eu não fique fora do mercado. Acho que esse é o nosso poder. Um dos exemplos de uma atividade que o Walmart fez e que me impressionou muito, você me corrija se eu tiver, porque eu li isso num relatório de vocês, mas eles chamaram o fabricante de brinquedos e convenceram que eles tinham que reduzir a embalagem do brinquedo, certo? Qual é a consequência disso? A consequência foi que, para transportar em caminhões, eles usam menos caminhões para transportar a mesma quantidade de brinquedos, e como eles atuam no mundo inteiro, usam menos viagens de navio também, menos containers, para transportar a mesma quantidade de brinquedos. Uma ideia extremamente simples que dá um resultado muito grande. O meio ambiente agradece, né? Essa que é a linha. Não freia o crescimento, não impede... E o que é mais importante, você não descaracteriza o produto. É o mesmo produto com um conceito novo. E o cliente hoje está mais... Existem algumas pesquisas, são muito embrionárias ainda, mas que mostram que o cliente está disposto... o cliente está disposto a pagar mais, mas desde que ele tenha consciência de que aquele produto tem uma diferença. E no ano passado a gente fez uma experiência em uma loja em São Paulo, Morumbi, que é uma outra loja ecoeficiente nossa, que nós temos um caixa exclusivo para quem chega na loja com sacola retornada. Não precisa ficar na fila. Se a pessoa se dispor até a sacolinha dela, pode ser do concorrente, não tem problema. Se ele entrar, ele não fica em fila. E o curioso é que esse lugar que é para em tese para ser mais, ele está começando a ter fila porque as pessoas estão passando a frequentar. E mesmo quem tem a sacola se dispõe a ficar parado para não ocupar outro espaço,
que ela entende que ela tem que se disciplinar, talvez nos forçando que a gente já vai ter que abrir mais um outro caixa nesse sentido. Quer dizer, são pequenas coisas, acho que o segredo do consumo consciente, além de tudo, é você conseguir conscientizar o seu consumidor, você conseguir vender a sua mensagem. Esse que é o segredo. Eduardo, qual o papel do terceiro setor nessa questão do consumo consciente? Bom, a gente tenta ajudar a replicar essas iniciativas, né, e mostrar principalmente aquilo que eu já tinha falado, que você, na verdade, ao fazer a redução, né, entendendo a redução dos danos, né, dos prejuízos ambientais, você não está necessariamente freando a economia. O que era uma confusão muito comum antigamente. Os ambientalistas, até hoje ainda um pouco, né, os ambientalistas são vistos como antidesenvolvimentistas, né? Mas, na realidade, se você começa a pesar, né, e a gente procura transformar isso em algo palpável, né, acessível a todos, você consegue transformar as informações sobre consumo, desperdício, o custo, né, envolvido além da produção e da venda, você começa a ver que, na verdade, adotar medidas, né, mais ambientalmente corretas é o crescimento. É você fazer o crescimento econômico, porque da maneira que está, até um clichê, né, de maneira já está insustentável. A tendência é que você, no momento em que houver uma crise, como houve há pouco tempo, você tenha uma situação muito pior, né, justamente porque você não tem flexibilidade, você não está preparado para adaptar a sua economia a um momento, né, inapropriado. A secretária Samira nos lançou uma provocação. Por que a gente não entra numa discussão para reduzir o uso de sacolas plásticas? Carlos falou um pouco do papel do varejo nesse processo. E falou também da relação que existe já com o Ministério do Meio Ambiente, com os governos de uma maneira mais ampla, né, nesse processo de conscientização e de internalização do consumo consciente. Mas eu queria voltar a essa questão do papel do Estado nesse processo. E o que pode ser feito pelo Poder Legislativo, pelo próprio Executivo, para contribuir nessa conscientização? O Estado tem um papel muito importante, porque uma das condições fundamentais para que a gente possa atingir o desenvolvimento sustentável é que uma das coisas que o governo precisa fazer, e ele pode ajudar muito nesse sentido, é colocar a economia a favor do desenvolvimento sustentável. E o exemplo que eu dou, que é um exemplo concreto, é o seguinte: plástico, né? Plástico é um material que recicla muito bem. 15 anos atrás, um empresário que produzisse pecinhas de plástico, qualquer coisa, pecinha de plástico, né? Quando ele fosse comprar plástico virgem para fazer as suas pecinhas, ele pagava 10% de IPI. Mas se ele conscientizasse que para o futuro nós precisamos reciclar e reutilizar mais, e se ele fosse comprar plástico reciclado, ele pagava 12% de IPI. Então, esse era um exemplo claro de que a economia estava contra o desenvolvimento sustentável. A muito custo nós conseguimos igualar, mas não pode. Na medida em que você faz, se você puder fazer com que a reciclagem de plástico, por exemplo, eu estou falando plástico porque as pessoas dizem muito plástico, está jogado na rua, vai entupir bueiro, etc. Mas se nós conseguirmos colocar, através de uma reforma tributária, a reciclagem do plástico pertinho da economicidade que tem a reciclagem de lata de alumínio, o problema estaria resolvido. O governo não precisa se preocupar com reciclagem de lata de alumínio, porque dá dinheiro, tá certo? Não precisa fazer nenhum esquema para isso. Mas para plástico precisa continuar ajudando os catadores, precisa continuar ajudando a cooperativa e assim por diante. Então, o governo tem um papel importantíssimo, que é através de leis, através de uma reforma tributária, fazer com que a economia fique a favor do desenvolvimento sustentável, retire impostos sobre material reciclado, que dê incentivos para reutilização e assim por diante. Na discussão que a gente fez sobre gestão pública e planejamento, foi o primeiro dia, a gente falou muito assim das velocidades, dos tempos diferentes da iniciativa privada e do governo. A iniciativa privada tem essa facilidade de internalizar um processo e tornar aquilo e multiplicá-lo por todas as... Nós adotamos a Floresta Nacional do Amapá, a gente não opera no norte, a gente não tem nada a ver com
região norte, mas a empresa queria um compromisso mais sólido com o Brasil. E a gente sabe que você cria hoje no Brasil um parque nacional é fácil, pois faltam os instrumentos. Plano de manejo, estrutura de fiscalização, a própria sede. Então, nós fizemos uma parceria com o governo federal, nós assumimos esse papel, junto com a Conservation Internacional e o Instituto Chico Mendes, e a gente está implantando esse projeto lá no norte. E nós vamos conversar com o ministro Mink um pouco sobre isso, mas na semana da audiência, a secretária Samira nos lançou uma provocação. Por que a gente não entra numa discussão para reduzir o uso de sacolas plásticas? Você tem que acabar com a sacolinha plástica, que ela tem um problema. Ela hoje, culturalmente no Brasil, as pessoas às vezes vão às lojas, querem levar sacola que acaba usando como saco de lixo, e ela vai ficando. E essa sacolinha, ela leva 500 anos para se degradar. A gente não quer nós não somos contra o plástico de maneira nenhuma. A gente quer procurar uma solução mais racional. Nós já tínhamos um programa constituído desde 2008, que a gente começou no Nordeste. Todos os nossos clientes que fazem compra nas nossas lojas, começou no Nordeste. A cada 5 itens que passavam no check-out, o sistema enxerga 5 itens, a gente pegava o custo da sacola plástica, que são 3 centavos, e devolvia para o cliente como desconto. Se você não levar a sacola, eu te devolvo o valor da sacola, eu te dou uma caixa de papelão, você traz a sua sacola retornável, para incentivar o cliente a recusar, a não utilizar a sacola plástica. E esse programa acabou, o ministro, hoje novamente, deputado Mink, tinha uma iniciativa de lei aqui no Rio de Janeiro, dele no projeto tramitando, o projeto foi alterado, é uma lei que entra em vigor aqui no mês que vem, que diz que os varejistas para não usar a sacola plástica, pode oferecer desconto, virou matriz legal aqui. Por exemplo, você falou que a sacola plástica dura 500 anos. Primeiro, o plástico ele começou a ser utilizado pela sociedade exatamente pela sua qualidade da durabilidade. Segundo, plástico não se deve jogar fora, porque plástico é feito de petróleo. Você está jogando sacola plástica fora, você está jogando petróleo fora. Nós não podemos fazer isso. Agora, eu na minha casa, por exemplo, as sacolas que eu recebo de supermercado, eu não jogo fora, mas eu uso como sacola de lixo. Isso vai para o aterro sanitário. Essa sacolinha que vai para lá e que muita gente diz, como você falou, dura 500 anos, eu digo graças a Deus que dura 500 anos. Para nós é uma vantagem. Por quê? Porque o plástico não é feito de petróleo. Se ele se degradasse mais rapidamente, iria carbono fóssil para a atmosfera, iria aumentar o efeito da mudança climática. Então, a questão da sacola plástica ela tem que ser combatida não porque ela dura 500 anos, ela tem que ser combatida porque sacola plástica não deve ser jogada fora. Nós temos que reduzir o uso de sacola plástica, sim, concordo plenamente com isso. Mas tem formas de fazer e vocês estão fazendo isso porque vocês estão dando desconto para quem não usa sacola plástica. Isso é uma coisa boa. Na Europa, se você vai ao supermercado e se você pede sacola plástica, ele cobra pela sacola plástica, que tem boa qualidade. Sobre esse tema, existe na verdade, o supermercado é obrigado a não cobrar por força de lei. Essa lei tem que ser mudada. As leis não são imutáveis. Muitas vezes você faz uma lei num determinado contexto. Essa lei, quando foi feita, se não me engano, nos anos 80, essa lei pretendia dizer, não, nós estamos ajudando as pessoas mais pobres, porque o supermercado não vai cobrar a sacola plástica. Mas ele repassa o preço. Mas é claro, você paga pela sua sacola plástica uma vez, mas você não vai jogar ela fora, você guarda para voltar para o supermercado, entendeu? Então, o importante é o seguinte, é não jogar a sacola plástica fora. Agora, tem certos usos do plástico que você não pode evitar. Por exemplo, hoje, enquanto você tem o sistema que nós temos de sistema de lixo, é impossível você não usar sacola plástica, porque é a única forma que você tem de colocar o lixo fora da sua casa para conlume pegar é dentro de sacola plástica. Tem uma série de outras questões também na sacola plástica, que ela vai demorar 400, 500 anos para se degradar, para terminar de se degradar, ela vai se degradando ao longo do tempo. Nesse momento da degradação, a tinta usada para tingir o plástico e para imprimir a marca, ela tem produtos químicos que vão começar a contaminar imediatamente, logo após alguns meses depois de você jogar lá fora. Então, uma medida que seria simples, mais do que demonizar a sacolinha plástica, né, uma coisa que é fácil da indústria retrucar, seria você adequar, de repente criando uma lei que obrigasse, olha, a sacola não pode ser tingida e deve ter o mínimo de coisa escrita, deve ser transparente. Além disso,
o plástico da sacola transparente facilitaria a reciclagem, valorizaria muito mais o material e seria um incentivo à reciclagem Uma empresa de dele ainda mais. refrigerante, inclusive, numa conversa com os recicladores, mudou uma garrafa promocional que ela estava fazendo justamente porque ela era atingida e atrapalhava na hora deles catarem porque não tinha valor comercial. Aquilo se tornou um passivo ambiental das cooperativas, dos sucateiros, e chegou um ponto em que eles estavam praticamente pensando em colocar todas aquelas garrafas num caminhão e despejar na frente da sede da empresa. Porque ela vinha com símbolo de reciclável, mas na hora de vender para reciclagem ela não tinha valor comercial, porque ela fugia do padrão do verde, transparente e azul. Né? E essa lei de obrigar as empresas a serem responsáveis pelo seu próprio lixo? O problema não é só das empresas. A responsabilidade é de todos nós. Agora, as empresas, o que eu acho que você está querendo dizer, elas são responsáveis pela cadeia produtiva. Aí sim, isso é uma coisa importante. Por exemplo, a General Motors, ela é certificada pela norma ISO 14001 em todas as suas fábricas aqui no Brasil, tá certo? Uhum. Ela, quando vende automóveis na Europa, a Europa é muito mais consciente, ela só consegue vender lá se ela puder garantir que o automóvel foi produzido dentro de todos os cuidados ambientais. Mas ela não pode garantir isso, apesar dela ter a ISO 14001 em todas as suas instalações, porque ela é uma montadora. Então, ela recebe peças de várias pessoas e monta os seus automóveis. Então, isso remete ao caso da responsabilidade pela cadeia produtiva. Essas grandes empresas, as montadoras, a nossa brava Petrobras, etc., elas estão começando a olhar para os seus fornecedores e dizer para eles, vocês têm que se adequar também. A Petrobras está dizendo isso aos seus fornecedores. Se vocês não tiverem sistema de gestão ambiental, se vocês não se adequarem, nós não vamos comprar mais de vocês. Isso chama-se responsabilidade pela cadeia produtiva. Isso é fundamental, isso é uma coisa fantástica que está acontecendo e as grandes empresas estão fazendo isso. De uma certa forma, o que o Walmart está fazendo com os seus fornecedores é isso também. Exatamente. Responsabilidade pela cadeia produtiva. Agora, o consumo consciente, na verdade, depende de um cidadão consciente, né? Que vai exigir isso lá na ponta da cadeia. O cidadão pode fazer a mesma coisa que o Walmart faz com as empresas, né? Ele pode escolher os produtos de acordo com um critério além do preço, né? E, aliás, é uma questão interessante, porque muitas vezes o preço de um produto não reflete o verdadeiro valor dele, né? Às vezes você paga muito menos por esse produto porque uma parte do custo dele foi jogado nas costas do meio ambiente ou de algum trabalhador que está sendo explorado. Quer dizer, o custo real dele não chegou ao consumidor, né? É o caso dos produtos chineses. Exatamente. Trabalho são baratíssimos e vêm do outro lado do mundo. Trabalho semi-escravo. Tomando a sensibilização, ela forçosamente leva à ação. Você vai arrumar alguma maneira de fazer a separação, ou redução, ou reutilização, você não se nega a fazer. Agora a gente vai partir para a segunda parte do nosso encontro, que é justamente abrir para a plateia. Eu queria passar a palavra para o Christian. Vim falar aqui da pesquisa Consumo Consciente da Federação, uma pesquisa que em 2010 já está no seu 4º ano. O consumidor, ele sabe do problema, ele se diz consciente, né, em relação ao aquecimento global, à mudança climática, mas essa consciência não é suficiente para a ação. Até há muitas propagandas que são feitas, né? Muitas propagandas são focadas na questão da reciclagem. Mas será que ele tem coleta seletiva na porta de casa? Se ele separar, como muitos de nós aqui, eu acredito que fazemos, separar o orgânico do inorgânico, será que ele vai ser coletado dessa maneira? Ou vai se misturar tudo? Né? Muitas pessoas têm como justificativa não separar porque a empresa de coleta não leva em consideração essa separação. Então, é uma justificativa muito confortável. Nós vemos que, apesar de 25% da população apenas levar em consideração o consumo consciente na hora de comprar, eles são muitas vezes levados a consumir de forma consciente alguns produtos. Água, por exemplo. Né? A gente tem cerca de 90% afirmam que apagam a luz quando saem de um recinto, desligam, fecham a torneira na hora de escovar os dentes, na hora de fazer a barba.
Então, assim, já é alguma coisa. Mas É isso aquele porque ele já consumo- entendeu que aquilo também representa um custo para ele, né? Exatamente. A questão do bolso, né, vem em primeiro lugar. Então, realmente, assim, é uma questão bastante abrangente, uma questão que envolve questões estruturais muito importantes. E isso depende de uma legislação que caminhe nesse sentido, que muitas vezes está sujeita a lobbies muito fortes que vão realmente influenciar aqui a política, por exemplo, foque em Belo Monte, foque em carro flex, foque em reciclagem, quando às vezes o passo é um pouquinho anterior para a gente realmente efetuar mudanças estruturais que venham a fazer diferença no futuro. A consciência, a gente costuma dizer que ela é o resultado de uma equação que vem de informação mais sensibilização. As pessoas que disseram na pesquisa que sabem da importância de reciclar e tal, mas que não reciclam, elas estão informadas, elas são pessoas bem informadas, mas elas não estão ainda conscientes, porque a consciência, somando a sensibilização, ela forçosamente leva à ação. Você vai arrumar alguma maneira de fazer a separação, ou redução, ou reutilização, você não se nega a fazer. Só para informação de vocês, nós temos na empresa, além do PPS, tem um outro programa que é o Mobiliza Geral. O que é isso? A gente treina todos os nossos associados para o consumo consciente. Dos 80 mil hoje, na nossa base, nós temos 60 mil pessoas que passaram por esse treinamento, que é uma parceria com o Instituto Acatu. Porque as pessoas sabem o que é consumir consciente, como agir. E o desafio é grande, porque no varejo, como nós temos basicamente acesso muito ao primeiro emprego, o nosso giro de associados é muito alto, são 25% das pessoas entram e saem na empresa durante o ano. O giro é muito grande. E mesmo assim a gente consegue ter quase os 100% da base conscientizada. Acho que esse que é o segredo do sucesso da nossa estratégia de sustentabilidade. Agora, em países como o nosso, país em desenvolvimento, essa conscientização e a sensibilização, elas dependem de dois fatores que são muito importantes. Primeiro, o nível de educação das pessoas, que nos nossos países em desenvolvimento ainda é baixo. Segundo, é um nível mínimo de vida, né, de garantia de sobrevivência. Só para dar um exemplo, quando nós criamos a FEEMA aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos uma proposta, nós juntamos debaixo do mesmo teto, saneamento, conservação da natureza, meio ambiente todo debaixo do mesmo teto. O nosso diretor de conservação da natureza, ele fez uma proposta que era criar um centro de primatologia do estado do Rio de Janeiro para salvar o mico-leão-dourado, que só existe no mundo aqui no Rio de Janeiro. É um animal símbolo do estado do Rio de Janeiro. E alguns dos nossos diretores questionaram se a gente devia colocar dinheiro da FEEMA para fazer isso. Não. Então, nós resolvemos pegar alguns estagiários e fazer uma enquete com a população. O que elas achavam disso? Se o mico-leão-dourado, se merecia criar um centro de primatologia. E foi uma coisa impressionante que também nos ensinou muito desde aquela época, que quando nós íamos no Zona Sul, Copacabana, Ipanema, Leblon, todo mundo, joia, legal, vamos fazer isso, mico-leão-dourado e tal. Mas quando nós íamos os estagiários iam em áreas mais pobres, junto de favelas, etc., teve perguntas do seguinte tipo: mico-leão-dourado, que bicho é isso? Dá para comer? Né? Porque o que eu quero saber, o que eu vou dar de comer para minha família no final do dia de hoje. É a tal da pirâmide das necessidades. Então, quer dizer, essa questão em países pobres, em países mais com menor nível, depende muito do nível de educação das pessoas e depende também de um pouco de redução do nível de pobreza. As pessoas que estão tentando sobreviver ao dia de hoje, elas não podem ter uma consciência. Né? O mico-leão-dourado, eu quero comer mais o mico-leão-dourado. Né? A Megamart se vê numa situação muito complicada, porque a gente não quer mudar sem ter certeza. A gente fez uma pesquisa pequena, e percebeu que a sacola oxibiodegradável, que os nossos investidores vêm exigindo, ela não funciona. Ela não é uma solução. É um engodo. É um engodo. Ela é um engodo total. Não existe oxibiodegradável, existe oxidegradável. Ela é oxidegradável. Existe uma norma da ABNT, eu estou trabalhando com a ABNT também, sobre biodegradabilidade. Ela não se adequa dentro dessa norma. Não pode usar o nome biodegradável. É uma farsa. O que ela faz é o seguinte: eles colocam, isso é uma tecnologia que foi inventada e que ela é vendida para pessoas no mundo, venderam para uma empresa aqui no Brasil que está querendo
está querendo levar à frente essa sacola que não pode ser chamada de óxido biodegradável, mas o que eles fazem é o seguinte, eles botam um aditivo no plástico comum e que faz com que ele se degrade mais rapidamente, mas ele não se degrada totalmente, ele esfarela. Foi isso que então ele some indicou. da nossa vista, mas continua no meio ambiente provocando os problemas. Exatamente. Pois é, o que a gente tem visto na Megamate é que às vezes as empresas elas se veem obrigadas pelos clientes e pelos investidores. No nosso caso, como nós somos uma rede de franquias, e como a gente tem essa cara saudável, né, o nosso mix tem opções mais saudáveis. A gente trabalha com linha de soja, linha integral. Então, as pessoas exigem certas coisas que são desconhecidas, na verdade. Mas peça um parecer do Instituto Tecnológico de Alimentos de Campinas, que tem o CETEA, é o Centro de Tecnologia de Embalagens. Peça um parecer deles sobre sacola na verdade, nessa biodegradável. pesquisa que a gente fez, a gente conseguiu, né, através de algumas fontes, não sei citar exatamente quais são, exatamente esse posicionamento. E aí a gente tem passado, a gente tem até um panfleto hoje indicando o que é mentira no mercado, né, o que não deve ser feito. O copo, por exemplo, um dos nossos concorrentes mudou de copo plástico para copo de papel. E a gente começou a ser cobrado por isso também. E aí a gente começou a pesquisar sobre esse copo e a gente descobriu que o copo de papel tem uma película. Uma cera. Que de repente até contamina o líquido. Copo de plástico, copo de papel. Nós não podemos escolher conscientemente que material é melhor para uma determinada função se nós não utilizarmos a metodologia adequada para aquilo. Já existem, inclusive, normas da ISO, e a ABNT tem essas normas traduzidas como norma brasileira, para que você faça a avaliação de ciclo de vida do produto. Para cada lugar, você tem que fazer a avaliação de ciclo de vida do produto para você poder, com base científica, dizer o que é melhor. Né? Então, é um cuidado que a gente tem que tomar. E o copo plástico, você prefere o de polipropileno. Tem o de poliestireno e o de polipropileno. Eles são exatamente iguais. Só que o de polipropileno é um plástico mais valioso e tem mais interesse por catadores e por sucateiros. Então você vai ter mais condições de ter certeza de que esse copo vai ser reciclado. Eu lembro uma vez que eu fui na UFRJ, me chamaram para fazer uma avaliação do Instituto de Química dos resíduos deles para fazer a coleta seletiva. Aí fui lá fora ver a lixeira. Era um mar de copos plásticos. Os catadores iam lá, retiravam todos os materiais recicláveis, menos o copo plástico, que era de poliestireno, que tem baixo valor, então eles deixavam lá. Eu acho que uma das funções principais dos cadernos do fórum vai ser levar elementos, informações para análise e orientação para os nossos representantes na LERJ. E, nesse caso, seria nós levarmos a informação que toda o que envolver a questão da sustentabilidade ou do meio ambiente passa a ser encarado como uma questão de Estado e não mais como uma questão de governo. Onde passem os governos, mas aqueles pontos pétreos, aqueles pontos fundamentais têm que ter seguidos, porque senão vira parte de manobras, vai-se para frente, vai-se para trás. Uma outra situação importante, o que a gente percebe na discussão que a gente tem aqui, que nós discutimos muito sobre a visão da gestão do produto, ou seja, o produto, a embalagem. E eu acho que seria importante nós alertarmos os nossos representantes que a gestão do processo é fundamental em toda a cadeia produtiva. Porque se você faz um produto que no final da cadeia, obviamente, ele tem uma imagem ou é ecologicamente correto, vamos usar essa terminologia, pode ser que durante todo o processo ele tenha sido submetido a processos altamente que gerem altos passivos ecológicos ou passivos ambientais. Então, é uma orientação para que as leis possam ser também feitas com essa nova visão, que se preocupa muito, é importante, a questão da embalagem, a questão do produto, mas a questão dos processos também é fundamental. Levar em consideração, não a dicotomia, porque não é uma contra a outra, mas a união entre a questão da saúde, a questão sanitária e a questão ambiental. Isso aqui é apenas para poder orientar legisladores, quando eles forem fazer leis, que eles levem em consideração isso que está aqui, porque são questões que são na direção do desenvolvimento sustentável. Nós estamos com medo do futuro. O brasileiro tem um medo do futuro terrível. É por isso esse progresso
de crescimento, eu quero crescer, mas acontece que cresce, mas não tem o equilíbrio, porque não tem uma consciência positiva para se equilibrar. Quando nós acabamos com os rios, com os animais, com os vegetais, entendeu? A ponto de dizer, nossa água vai acabar. Olha, veja você, o que é que nós fizemos de bem para a nossa natureza? Me diga uma coisa de bonito ou de bom que nós fizemos para a natureza. Hoje nós estamos aqui, a universidade, a empresa e o poder público. Essa integração é que a gente deve propor. A educação e a pesquisa, elas têm que estar à frente de tudo isso. A região norte fluminense é uma região tipicamente agrícola. E agora, com incentivo do governo, inclusive para os biocombustíveis, a agricultura, só que a agricultura, ela usa uma água, a água que ela usa é assim, muito maior do que a indústria, o consumo humano, e nós precisamos de águas diferenciadas. Para a agricultura, por exemplo, tem certo tipo de agricultura que você pode usar uma água com uma certa salinidade. Então, eu queria colocar exatamente porque a importância que eu acho dessa reunião, inclusive, da própria criação do Fórum de Desenvolvimento Sustentável, de chamar a empresa, a universidade, e aproveitar bem esse momento para realmente, né, fazer essa junção, entendeu? De levar a pesquisa e de trazer as empresas também para junto. Estava aqui muito preocupado, aí vou por um outro enfoque, porque a nossa preocupação é exatamente em soluções de gargalos para o desenvolvimento do próprio Estado. Então, nós não estamos discutindo município do Rio de Janeiro. São alternativas, são propostas para 92 municípios. O que nós discutimos aqui, a gente tem que ter uma visão também procurar essa discussão ser adaptada, ser jogada para cada realidade dessa nossa geografia do município, né? Tem a destinação final, que hoje é um problema seríssimo no Rio de Janeiro, né? A solução do município do Rio de Janeiro está dentro de um outro município. Então, essa visão de Estado, que nós aqui estamos pensando com o Estado, ela deve ser levada muito em conta, né? Porque é difícil, porque é altamente complexa todo tipo de discussão que nós estamos fazendo aqui. Eu queria colocar uma frase, vou parafrasear aqui algo que eu acho importante. Sozinho eu vou mais depressa, em parceria eu vou mais longe. Então é assim que eu vejo esse encontro aqui. E queria ressaltar somente a diversidade de produtos. Quando se fala de consciência, nós hoje somos muito induzidos, muito expostos pela mídia com o modismo. Então, às vezes, determinados produtos são incentivados a serem consumidos quando nem precisamos dele, apenas porque o vizinho tem, eu vou trocar. Então, isso é impacto ambiental também, quando se busca naquela limitação finita dos recursos, algo que vai se forçar uma produção, esse processo de gastos acima da capacidade da natureza repô-los. Tem um momento ímpar no Brasil que a Câmara dos Deputados, depois de 19 anos, aprovou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que será certamente aprovado no Senado. A gente tem perspectiva que seja aprovada com certa velocidade ainda esse semestre. Então, já que quer provocar a produção legislativa, eu acho que o Rio de Janeiro tem uma vocação boa para isso, que é até o último ministro, o ministro Mi, que é deputado estadual. Eu acho que tem um momento, até um pouco na linha que o Santiago falou, da Assembleia se ficar bem alinhada com o Ministério do Meio Ambiente, porque a lei vai ser aprovada, mas o que vem mais importante é o segundo momento. A lei, para nós, já é uma realidade. Esse é um tema que nos é muito caro. Na média, 48% do resíduo produzido nas nossas lojas eles têm o destino da reciclagem, não vão mais para resíduos sólidos. Que a regulamentação desse projeto de lei, no nosso entendimento, ele não passa por uma questão arbitrária, o governo vai dizer, você vai fazer isso ou aquilo. Não. Ele é uma grande concertação, ele é um grande acordo que será feito assim, com o governo, com produção legislativa e com a sociedade participando efetivamente, senão será mais uma lei fadada no insucesso. Acho que aqui tem um momento de produção importante para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Que tipo de incentivos fiscais e tributários poderiam ser discutidos dentro do Estado do Rio que pudessem impulsionar o maior número de empreendimentos, de recicladores e de descontaminadores de produtos que a gente está com situações de gargalo dentro do Estado? A função do governo é analisar cada tipo de cadeia, cada tipo de produto
e verificar qual é a desoneração tributária ou até, se for necessário, um pequeno incentivo para fazer que aquele tipo de reciclagem ele se torne econômico. E aí você pode descansar, porque se tornar econômico, te garanto que vão aparecer as indústrias para fazer a reciclagem, está entendendo? O plástico, né, e alguns outros materiais, eles vivem hoje, a indústria da reciclagem vive o dilema do ovo ou da galinha, né? Quem veio primeiro? Então, quem tem que vir primeiro, a indústria ou a coleta seletiva? Algumas vezes a indústria não pode se instalar porque não tem certeza que haverá material para reciclar. E às vezes a coleta seletiva de algum material não existe porque não tem indústria. Então, fica correndo atrás do próprio rabo, né? Então, essa complicação pode ser, em parte, resolvida pelos incentivos. Mas também por uma concertação, né? Quer dizer, você unir essa demanda e oferta e começar... Exatamente. Eu conheço histórias de indústrias, né, recicladoras médias, né, não necessariamente pequenas, são as mais suscetíveis, mas que desapareceram. Né? Uma fazia telhas de plástico, né, de PET, aqui no estado do Rio de Janeiro, uma telha translúcida, fantástica, aproveitava a luz natural. Desapareceu, ninguém sabe por quê, ninguém viu, né? Sumiu. Não provavelmente tinha economicidade suficiente. Tinha, exatamente. Faltou a ela talvez mais coleta seletiva ou mais algum incentivo. Então a reciclagem é fantástica, maravilhosa, ela pode fazer mundos e fundos. Mas é difícil de você dar a ela mais responsabilidade do que ela pode atender, né? Ela não pode ser um fim em si mesma, né? Exatamente, claro. Ela não pode ser o objetivo final. Por isso que a gente dá tanta ênfase na questão da redução, de racionalizar o consumo, evitar desperdícios, evitar o consumo exagerado, porque você naturalmente reduz. Num programa que a gente fez sobre eficiência energética, teve um dado interessante falando que o próprio selo Procel surgiu de uma visão do governo de que era possível ter energia de uma Itaipu só reduzindo o consumo do que era... Reduzindo desperdícios. É bom também acabar com essa não é deixar de consumir. Parar de consumir é para parar a economia, parar de desperdiçar. Né? Eu vim de lá para cá agora, pedalando, para a parte a pé, 50 postes de luz acesos de dia. Para que a gente precisa de mais uma usina se eu poderia apagar esses postes, né? Quer dizer, ou então vou usar essa usina, mas eu vou fabricar ela daqui a 10 anos, porque eu não vou precisar disso antes, acabando com o desperdício de energia. Exatamente. O que está faltando, na visão dos senhores, para tornar o consumo consciente em algo realmente prazeroso para o consumidor? A nossa motivação hoje, o prazer que a gente pode ter, é dizer o seguinte: eu estou contribuindo para que as futuras gerações, os meus filhos, para quem tem filho pequeno hoje, e os meus netos, para quem já tem filho maior, eles vão ter possibilidade de ter uma vida com a qualidade de vida, uma qualidade de vida semelhante, pelo menos, a que nós temos hoje, e não receber um mundo totalmente poluído, degradado, sem energia e assim por diante. Então, eu viria nesse uma motivação para que a gente possa agir hoje. O prazer tem que ser esse, mas as pessoas têm que estar conscientes que estão fazendo isso para poder garantir que os seus filhos, a sua família no futuro, possa ter realmente coisas para consumir e para sobreviver com uma qualidade de vida decente. Eu estou há muitos anos nessa área ambiental, desde o início, quase depois que eu me formei, que eu já estou trabalhando nessa área. Eu não tenho nenhuma hesitação em dizer que ao longo desse tempo todo, desde que nós criamos a FEAMA aqui no Rio de Janeiro, que a mudança maior que eu vi ocorrer de atitude foi a mudança da atitude empresarial em relação ao meio ambiente. Muito melhor do que dos governos e até da própria sociedade, da conscientização da sociedade. Essas mudanças que vêm acontecendo, quer dizer, eu não estou dizendo que foi só o setor empresarial, o governo está mudando. E tanto está mudando que nós estamos começando a pensar nas compras do governo, nós estamos começando a pensar em o governo mudar, fazer reforma tributária para poder facilitar, etc. Mas essas mudanças, elas têm que ser feitas devagar, de forma segura, com bastante diálogo. São mudanças que não podem ser impostas e, principalmente, elas não podem ter radicalismo. Porque qualquer radicalismo ele acaba sendo ridicularizado e é contra o movimento ambiental. Como é que eu chego ao prazer no consumo consciente? Acho que o que daria mais prazer para nós, como executivo de uma empresa de varejo, seria que no final do dia as pessoas entrassem na loja com a consciência, está comprando um produto, uma
embalagem menor, com origem garantida, que ele sabe que é um produto que tem conceito de sustentabilidade, que está ajudando a salvar o mundo, que ele esteja fazendo essa compra com satisfação, com alegria, no final de tudo com prazer. Acho que isso seria o mais importante, como é que a gente enxerga o prazer nessa questão do consumo consciente. E muito foi dito aqui de mudanças, de postura. Haroldo conhece bem isso, foi desde o início da FEMA, que é a primeira órgão ambiental do Brasil, o Rio de Janeiro é pioneiro nisso. Então, a gente costuma dizer lá na empresa, dentro do Walmart, que o nosso senhor sempre fala que o mundo mudou. Mas o mundo mudou não é só em questões comerciais pós-crise. Não, o mundo mudou sim de compromisso em defesa da sustentabilidade. Se a gente não mudar os comportamentos, a gente vai acabar com todos os recursos naturais. E isso não interessa a ninguém. Então, essa mudança, acho que o importante é que esteja tudo em enraizamento. Essa discussão tem que permear a sociedade como um todo. É como o Haroldo falou, não, a gente não pode, o poder público não pode mais impor nada. É como eu citei o exemplo anteriormente, a gente tem que construir. Tudo precisa ser construído a partir do diálogo. E acho que quando você senta, o poder público, o poder legislativo e a sociedade representada pelas pessoas e pela atividade produtiva, sentam na mesma mesa para achar um modus operandi, como chegar lá, sem agredir meio bem, acho que é o grande resultado positivo de um fórum como esse. A gente recebe na Recicloteca, lá no nosso Centro de Informações Ambientais, turmas de crianças e adolescentes, de jovens e de adultos, dia após dia, e as crianças, elas trazem uma consciência que eu não tinha quando eu comecei a trabalhar na Recicloteca. Né? E cobram os pais, fazem tudo aquilo que a gente já sabe, né? Que a criança educa os pais. Poder multiplicador. Exatamente. E já se pode combater, por exemplo, um consumo, através dessa educação de base, um consumo equivocado, onde, por exemplo, né, puxando aí para a questão do prazer, né, que nos remete ao consumismo, né, que seria uma patologia do consumo, é você consumir sem ter porquê e coisas que você não precisa. E eu lembrei, quando ele falou, eu lembrei de uma charge americana, olha só, que mostra vizinhos chegando na calçada com o seu lixo, né, para colocar para coleta. Um deles, com uma lixeirinha pequenininha, fala para o outro: nós protegemos o meio ambiente consumindo apenas o essencial. E o do lado fala: nós protegemos o meio ambiente consumindo um monte de coisas ambientalmente corretas. Ele tem 12 lixeiras. Né? Então, entre consumir pouco, porque é ecológico, ou muito, sem saber nada, eu prefiro ficar com o essencial, que seria o caminho do meio. E dá bem o teor, né, das discussões que a gente faz aqui, que existem, né, posições, né, muitas vezes, né, obtusas, radicais para um lado e outras, né, em outro sentido. E se elas chegarem no meio termo, chegarem a se encontrar no meio do caminho, a gente com certeza vai construir uma sociedade mais equilibrada, como, né, o nosso amigo falou, que eu acho que é um dos grandes objetivos. O equilíbrio nos leva à qualidade de vida e nos leva a saber que tudo que a gente faz vai estar sendo feito, né, sem prejudicar os outros e nos dando algum benefício em troca também. Eu acho que todo mundo pode sair ganhando. Só não sabemos ainda exatamente como, mas estamos chegando lá. Muito bom. Bem, já está chegando ao final do projeto Cadernos do Fórum. Eu queria agradecer aos senhores que participaram dessa discussão, a toda a plateia, e principalmente ao Sebrae Rio, que foi nosso parceiro nessa empreitada, dando toda a condição, principalmente a infraestrutura para a gente realizar esse projeto, e a todas as 28 entidades e universidades que fazem parte, que compõem o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Nosso papel aqui no início, quando a gente concebeu esse projeto, era de tentar fazer o futuro do Rio de Janeiro, pensar o futuro do Rio de Janeiro, e eu acho que a gente, nesses 5 dias, conseguiu refletir um pouco do que a gente quer para o Estado e de como a gente pode fazer o desenvolvimento sustentável de fato. Obrigada. Fechar o projeto. Olha, eu acho que faltou a Geisa dizer que dentro desse Fórum do Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro tem um comitê de meio ambiente, né? Tem uma Câmara Setorial de Desenvolvimento Tem uma Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável, e essa Câmara Setorial tem alguns dos membros dessa Câmara Setorial aqui presentes, e essa Câmara Setorial, ela já fez um documento, que seria um documento para orientar, são princípios norteadores para o desenvolvimento sustentável. Isso aqui é apenas para poder orientar legisladores, quando eles forem fazer leis, que eles levem em consideração isso que está aqui, porque são questões que são
na direção do desenvolvimento sustentável. Isso é uma pequena contribuição desse grupo, né, dessa Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável, e que eu também tive a honra de participar, e eu acho que devia ser dito isso para que as pessoas que receberam essa cópia possam consultar. Levem para frente. Tá, ok? Obrigado.